Quero dar um testemunho aqui. Esse brinquedo que nós acabamos de apresentar, não escandalize não, tá? É porque o meu pai é chamado de pai das luzes. E essa igreja não trabalha nas trevas, ela trabalha na luz. Então nós não temos vergonhinha aqui. Nós não temos nada obscuro nessa casa, tudo é transparente. Esse brinquedo custa 100 mil reais. Nós conseguimos por 80. E nós acabamos de ganhar metade dele agora de doação. Você pode aplaudir o Senhor? Acabei de receber agora a informação que a metade dele o Senhor já enviou. E a pessoa pediu para não ser identificada, porque entende que o reino de Deus, quem deve aparecer é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Isso é para edificar a tua fé, para que você saiba que quando você pisar sem chão, Yahvé vai colocar o chão. Coloca o texto. Havia entre os fariseus um homem chamado de Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar ao ventre da sua mãe nascer? Jesus respondeu: na verdade digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Estenda a sua mão para cá. Você pode liberar uma palavra sobre a minha vida? Vai. Eu sou carente da graça de Deus. Eu não ouso em dizer que de mim mesmo alguma coisa boa pode sair. Eu preciso dessa palavra. Habilita o meu espírito, desabilita da minha alma aquilo que não vem do teu coração. Traga sensibilidade ao meu espírito, para que eu possa ouvir a sua voz. Sim, Espírito Santo, em nome de Jesus. Quero falar hoje sobre o passaporte do reino. Olhe para cá. Existe um passaporte que vai credenciar eu e você para que possamos sermos introduzidos no reino de Deus. A pergunta que deve ser feita é: que reino é esse? Lucas, no capítulo 17, no versículo 20, no versículo 21, ele diz assim: interrogado pelos fariseus acerca de quando viria, Carlinhos, o reino de Deus, Silvana, respondeu-lhe Jesus: o reino de Deus não virá com visível aparência, pastor Estênio, nem dirão ei-lo ali, ou lá está, porque o reino de Deus foi plantado dentro de vocês. Sabe, Jesus está sendo interrogado. Quando alguém está sendo interrogado, este alguém é interrogado, Fernanda, porque outra pessoa está tentando descobrir algo que não sabe. Jesus está sendo interrogado por uma classe de pessoas, os fariseus. Naquele tempo, os fariseus estabeleceram um completo governo e domínio sobre o sistema religioso. Eles dominavam a religião. Só que de repente eles escutam, eles ouvem falar que algo maior do que a religião estava por vir. Este algo é chamado de reino de Deus. Então eles buscam extrair informações de Jesus, porque no fundo eles diziam assim: nós já dominamos a religião, agora o nosso próximo passo é dominar o reino de Deus.
O que eles não imaginavam, Davi, é que o Senhor plantaria um reino invisível dentro de nós. Este reino intangível foi plantado dentro de mim, foi plantado dentro de você. Coloque a mão como privilegiado e diga: existe um reino plantado dentro de mim. Ei, irmão, se você soubesse, você carrega o reino de Deus dentro de você. Levanta a tua cabeça, porque o teu momento não define quem você é. Você é um portador de um reino poderoso. Agora, esse homem de nome Nicodemos, ele tem um encontro com Jesus, e nesse encontro com Jesus, ele quer tentar entender como que ele pode fazer para poder acessar esse reino invisível. Ele está buscando informações que possa conduzi-lo até esse reino. Antes de avançarmos nesse assunto, vamos entender quem é Nicodemos. Nicodemos, ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio era considerado a Suprema Corte de Israel. Era composta por 71 homens. Esses homens não eram homens comuns, eram conhecidos como príncipes, porque todos eles eram nobres. Para que alguém fosse membro do Sinédrio, esse alguém deveria ser considerado doutor da lei. O que vem a ser um doutor da lei? É alguém que governa completamente toda a Torá. Não apenas a Torá, mas também as 603 leis mosaicas. A Bíblia diz que Moisés sobe ao Sinai. Diga comigo, Sinai. Ele passa 40 dias e 40 noites no Sinai, se alimentando na glória de Deus. O texto diz que Moisés não come e não bebe durante 40 dias. Só que a lei de Deus não se restringe aos 10 mandamentos. São 613 códigos, conhecidos como códigos mosaicos. Moisés então estabelece esses códigos para que um doutor da lei se assentasse na bancada do Sinédrio. Ele deveria dominar, tanto na forma crescente como decrescente, todos os códigos mosaicos. Esses 613 mandamentos são divididos em duas partes. Diga comigo, duas partes. Os primeiros são 248 códigos que são considerados os códigos positivos. A segunda parte são 365 códigos que são considerados códigos negativos. Nicodemos era alguém que governava a letra. Nicodemos é alguém que tinha entendimento sobre os códigos mosaicos, porque além de saber de cor e salteado, ele deveria interpretar cada uma dessas leis. Agora, esse homem tem um encontro com Cristo. Ele quer acessar algo que a letra não consegue expressar, algo profundo demais, algo que somente aquele que nasceu de novo pode receber. Então ele faz uma pergunta para Jesus: Senhor, como eu posso acessar o reino de Deus? Olhe para cá. Dois fatos fizeram com que Jesus se conectasse com Nicodemos. O primeiro fato é o episódio registrado em João no capítulo 2, quando Jesus é convidado para uma festa, muito conhecida como festa de Caná da Galileia. Até aqui Jesus era apenas o filho de Maria, o filho de José. Ninguém conhecia Jesus. Jesus era um anônimo. Ele nunca tinha realizado um único milagre. Só que quando Jesus chega na festa, o texto diz que acabou o vinho. Diga comigo, acabou o vinho.
Mais forte, acabou o vinho. Quando ele chega em Caná da Galileia e o vinho acabou, Maria, sua mãe, revela para ele que o seu tempo chegou. Então Jesus faz um grande milagre. O que Jesus faz ali não é transformar um copo de água em um copo de vinho. Jesus ali, ele manda trazer as 6 talhas de água. Olhe para cá. Uma talha de água naquele tempo equivalia a 3 metretas, que era a medida de líquido da época. Cada metreta tinha 40 litros, o que significa que cada galão daquele tinha 120 litros. Nós estamos falando que Jesus transformou mais de 700 litros de água em vinho. A partir daquele momento, o nome de Jesus foi soprado para toda a circunvizinhança. Jesus, de maneira meteórica, ficara conhecido por todos, chamando a atenção do sinédrio e chamando também a atenção deste moço. O segundo episódio que fez com que ele se encontrasse é o episódio muito conhecido por muitos de nós, que é o episódio da purificação do templo. A Bíblia diz que Jesus, ele chega no templo e ele faz uma limpeza no templo. Quando ele chega no templo, ele percebe que o comércio tomou conta do templo. A indignação de Jesus não é porque um judeu está comercializando alguma coisa dentro da casa de Deus. A indignação de Jesus é porque o sacerdote, aqueles que foram levantados para ensinar, agora estão usurpando o altar, estão roubando o povo, comercializando aquilo que não deveria ser comercializado. Jesus chega no templo. E naquela época, todo judeu criava 3 tipos de animais na sua casa para a realização do sacrifício. Primeiro, o cordeiro. Segundo, o pombo. Terceiro, a rolinha. Todo judeu, culturalmente, ele criava no fundo da sua casa esses 3 animais. Só que os sacerdotes, eles chegam a uma conclusão. Eles adulteram a lei mosaica com o propósito de proibir, dizendo que todo animal criado em residência era considerado impuro aos olhos do Senhor. A partir daí, quando o judeu vinha para sacrificar no templo, ele era obrigado a comprar o cordeiro, a pombinha e o rolinho nas mãos dos sacerdotes, que estavam enriquecendo de maneira ilícita diante de Deus. Jesus quebra tudo e depois ele foge, chamando a atenção do sinédrio e daqueles que eram considerados poderosos naquela época. Quando Jesus faz isso, ele manifesta o que está escrito em Mateus no capítulo 5, no versículo 17, dizendo: eu não vim adulterar a lei, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir toda a lei. Quem está aqui, diga glória a Deus. Agora, é interessante porque Nicodemos está tocado pela glória de Deus na vida de Jesus. Ele teve apenas uma experiência com Jesus, e aquilo foi suficiente para marcá-lo. Quando o sinédrio planeja matar Jesus, ele coloca a sua influência, a sua reputação em xeque, e ele se levanta no meio de 70 homens, e ele defende a Jesus dizendo, João capítulo 7, no versículo 51, porventura condena a lei a um homem sem primeiro o ouvir? Ele está dizendo, nós não podemos condenar Jesus, porque nós ainda não o escutamos. Ele está colocando a sua cadeira em risco, porque ele experimentou de algo que ele nunca tinha experimentado, que era a glória de Deus. Ei, irmão, quando você experimentar dessa glória, você nunca mais vai trocá-la por nada momentâneo.
Em João no capítulo 3, no versículo 2, a Bíblia diz que Nicodemos foi encontrar com Jesus de noite. Quando ele encontra com Jesus, ele diz assim: sabemos que tu és mestre. Sabemos que tu és mestre. O sujeito está presente na frase. Nicodemos está reconhecendo diante de Jesus que não somente ele, mas todo o sinédrio reconhece que ele é um rabino. Para que alguém fosse considerado um rabino naquela época, esse alguém precisaria passar pela aprovação do sinédrio. O que ele está dizendo é: o sinédrio não pode te reconhecer publicamente, mas de maneira anônima, as portas fechadas, todo mundo reconhece a grandeza que você carrega. E ele diz assim: porque ninguém poderia fazer as coisas que o Senhor faz, se não viesse ou fosse enviado pelo próprio Deus. O que ele está dizendo é: o sinédrio reconhece a sua divindade, Jesus. O sinédrio reconhece que o Senhor é o pão vivo que desceu do céu, o verbo encarnado que foi enviado por Deus. Sabe, em João capítulo 3, no versículo 5, está escrito assim: na verdade te digo. Escute, a Bíblia é um livro que foi inspirado pelo Espírito. Tem cerca de 40 homens que foram levantados por Deus, porque alguns não foram ainda identificados. Homens que viveram em tempo diferente, em regiões diferentes, em cultura diferentes, no espaço de tempo, ou em uma lacuna de tempo de 1600 anos, aonde cada palavra se conecta, aonde cada texto está conectado, indiferente do tempo, do lugar e da cultura. Quando Jesus entra dentro da palavra e coloca a expressão na verdade, você precisa redobrar sua atenção, porque ele está dizendo algo muito importante que pode mudar a sua história. E nesse texto ele está dizendo: na verdade vos digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Nascer da água, diferente do que muitos imaginam, não tem nada a ver com descer as águas. Nascer do Espírito, muito diferente do que muitos imaginam, não tem nada a ver com receber o Espírito, com ser batizado no Espírito Santo. Na nossa mentalidade, quando ele fala nascer da água, logo imaginamos descer a água. Quando fala nascer do Espírito, logo imaginamos em receber o Espírito. Mas Jesus está falando aqui de forma espiritual. Muitos não conseguem compreender, mas o Espírito Santo quer nos ensinar o que significa nascer da água, o que significa nascer do Espírito, para que possamos entrar no reino dos céus. Quantos querem entrar no reino dos céus? Nascer da água é o nascimento pela via da palavra, aonde a operação da palavra gera mudança e transformação. Nascer da água fala de alguém que foi lavado completamente pela palavra, fala de alguém que foi moldado pela palavra, fala de alguém que foi atingido pela palavra. Sabe por que o diabo faz de tudo para que você não ouça a palavra? Porque a palavra é a única capaz de te fazer nascer de novo. Você não pode nascer se você não for lavado pela via da palavra. Quando a palavra atinge o seu interior, ela muda a sua realidade, ela provoca alteração de rota. E o Espírito Santo está propondo para mim e para você nos lavar pela via da palavra.
Em João no capítulo 15, no versículo 3 está escrito: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João está dizendo, quando a palavra está sendo pregada, ela está lavando você. Toda a impureza tem que sair por intermédio da palavra. Diga comigo, glória a Deus. A palavra vai mudar a sua sorte. A palavra vai mover você da rota que você está para a rota que Deus quer que você esteja. A palavra de Deus, ela vai arrancar tudo aquilo que não pode mais continuar dentro do seu coração. Em Efésios no capítulo 5, no versículo 25, está escrito assim: vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Não existe mudança de vida que não nasça na palavra. Não existe mudança de vida que não nasça na pregação do Evangelho. É por isso que muitos nesses dias têm sido roubados, porque não têm sentado para ouvir a palavra. Você precisa da palavra, você precisa da palavra, você precisa da palavra. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. Olha o que está escrito aqui, 1 Pedro no capítulo 1, no versículo 23: sendo nascido de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela via da palavra de Deus, que nos lava e permanece para sempre dentro de nós. Deixa eu dizer algo para você. Você pode até ser batizado, você pode até frequentar uma igreja, mas se a palavra não te lavou e não houve mudança alguma de vida, você não nasceu de novo. Você precisa ter um encontro com a palavra. Em João 1,14 está escrito: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória do Pai manifesto no Filho, que é a palavra. A palavra não é um livro, a palavra é uma pessoa. A palavra de Deus é Jesus. Aplauda o Senhor, vai. Escute, 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está, diga comigo, está, aponta para estado de permanência, não estado casual, é alguém que permanece. Paulo está dizendo, e assim, se alguém está, estado de permanência em Cristo, a palavra que lava, nova criatura é. Qual que é o nosso problema? Nós nos relacionamos com Cristo casualmente. Quando estamos a frangalhos, nos conectamos na videira. Quando tudo vai bem, nos desconectamos da videira. O que ele está dizendo é: assim, se alguém está, a palavra de Deus opera na vida dele. Você precisa entender que o convite da graça não é um convite casual, é um convite permanente. O convite dos céus para você é que você venha e se conecte na videira. Em João capítulo 15, no versículo 1 está escrito: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando, aqui é a mesma conexão do que Paulo está dizendo. E assim, se alguém está, todo ramo que estando conectado. Você não tem vida como ramo se você não estiver conectado na videira. A vida do ramo habita na videira. Você precisa entender. João capítulo 15, no versículo 5: sem mim nada sois, e sem mim nada podereis fazer. O nosso problema é que nós achamos que podemos ser independentes, e por causa disso nós não acessamos o reino de Deus. Ei, você precisa ter um encontro com a palavra. Esta é uma noite em que você precisa ter mais do que um encontro com uma igreja, mais do que um encontro com uma religião. Você precisa ter um encontro com a palavra, para que a palavra te lave. Quem está aqui, diga glória a Deus.
Pastor, o que é nascer do Espírito? Nascer do Espírito não é se cumprir Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Não, não, não. Nascer no Espírito não é cumprir 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vocês que o vosso corpo é templo do Espírito de Deus, e que Ele mesmo decidiu habitar em vocês? Não. Receber o Espírito, ou nascer o Espírito, não é receber o Espírito, nem ter o Espírito. Nascer do Espírito é o Espírito ter você ao ponto de governar a sua história. O Espírito de Deus tem uma proposta para mim e para você. Nascer no Espírito é ter o Espírito gerando a vida de Deus em nós e transformando as nossas ações. Olhe para cá, Gênesis no capítulo 1, no versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem e havia trevas na face mas o Espírito chegou passeando sobre as águas. Nascer no Espírito vai fazer com que a terra que está sem forma ganhe forma, a terra que está vazia se torne cheia. A maior evidência que você nasceu do Espírito é Deus dar forma a tudo que está sem forma e encher aquilo que estava vazio. Se você ainda não tem forma, se você ainda está vazio, é uma notícia triste, mas você ainda não nasceu de novo. Você precisa entender que quando o Espírito veio sobre mim, Ele não veio sobre mim em Atos 1:8 para que eu fique na igreja não, não, não. Isso é edificação pessoal. O Espírito não veio sobre você para que você fale em línguas na igreja ou dentro da sua casa. Ele veio sobre você para que se manifeste a transformação das suas ações através do seu testemunho. E sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como também em Judeia, como também em Samaria, e até os confins da terra. O que ele está dizendo? Quem nasce do Espírito muda as suas ações. Você sabe por que essa geração não muda? E não é uma crítica, eu sou um homem de Deus, eu não critico a igreja, eu oro pela igreja. Mas sabe por que essa geração não muda? Porque nós nunca tivemos pregadores no altar de toda essa nação, não usando a palavra como no século atual. Pastores que pregam autoajuda, ajuda do alto, mas que não sabem ministrar aquilo que pode nos conduzir à vida plena com Deus. Deixa eu dizer algo para você. Você precisa se relacionar com a palavra, mas você também precisa se relacionar com o Espírito Santo. Mateus capítulo 22, versículo 29. Errais, não conhecendo as Escrituras, ou seja, a palavra, nem o poder de Deus, que é o Espírito. Nós precisamos ter equilíbrio entre a palavra e o poder e a palavra. Uma igreja sólida é uma igreja cheia do poder, mas também cheia da palavra. Deus está aqui. Nascer do Espírito é deixar de ser um homem natural para se tornar um homem espiritual. Nascer do Espírito é se despir desta roupa completamente comprometida para poder vestir uma roupa nova dada pelo Espírito. É ser regenerado, é ser restaurados. Olhe para cá e eu acabo aqui. Nós estamos vivendo um tempo aonde vale muito mais a reputação do que o caráter, sim ou não? Nós estamos mais preocupados do que aquilo que alguém pensa, do que com que Deus pensa. Uma geração está se perdendo porque não se importa mais com aquilo que Deus pensa. Eu preciso compreender que a única coisa que pode mudar minha sorte na terra dos homens é aquilo que Deus pensa a meu respeito.
Nós precisamos nos mover pelo caráter de Cristo. A reputação é importante, sim, mas mais importante do que a reputação é o caráter que você carrega diante de Deus. Você precisa entender que Deus te levantou na cidade de Goiânia para que você seja uma testemunha. Aonde você pisar, você representa o reino de Deus. Se você pisar em qualquer lugar dessa terra, você está pisando como se Deus estivesse pisando lá. Você precisa compreender que a unção que você recebe aos domingos, ela tem um propósito: tocar em alguém. Esta unção precisa tocar em alguém. Esta unção precisa tocar em alguém. Billy Graham estava pregando, e de repente ele conta uma história que mexe comigo. Durante 30 anos, um homem alcoólatra colocava pelas manhãs na porta de um bar o seu cavalo e se assentava no boteco para poder beber com os amigos. Só que certo dia ele teve um encontro com uma palavra, e a palavra lavou o seu interior. Quando chegou o domingo, os seus amigos percebem que o cavalo que sempre estava na porta do bar, agora não está mais. Quando eles olham para o outro lado da rua, havia uma pequena congregação, e o cavalo daquele alcoólatra estava lá. Eles ficam preocupados demais, tentando entender o que aconteceu. Quando termina o culto, aquele irmão, ele sai todo entusiasmado. Os seus amigos vão até ele e perguntam o que é que aconteceu. Então ele revela: eu tive um encontro com a palavra e mudei a minha parada. Quando você tiver um encontro com a palavra, você vai mudar o teu lugar de parada. Aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que fazia falcatrua não faça mais, porque a palavra foi liberada sobre você para tirar todas as impurezas que você carregava, e hoje você é o porta-voz do reino por onde você andar. Levante aplaudindo ao Senhor, pelo amor de Deus. Olha para cá, eu vou orar para abençoar a tua vida, mas escute. Deus não trabalha com reforma, Deus trabalha com transformação. Esta não é a noite que Ele vai te reformar, é uma noite que Ele vai te transformar. O que o Espírito Santo está falando é: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Diga comigo, criatura. No original é criação. Porque quando você é enxertado nele, você recebe uma nova identidade em Cristo. Sabe, o seu software mental, ele foi mudado. Você foi programado para pecar, mas quando você se conectou a Ele, Ele te deu uma nova identidade. Está na hora de manifestar a glória de Deus nessa cidade. Ei, irmãos, eu falei pela manhã aqui, que a minha esposa, há poucos dias falou: amor, você tem sido duro no culto. E eu falei para ela: meu amor, se eu pregasse a palavra que vem do meu coração, eu massagearia cada um dos irmãos todas as noites, com o propósito de mantê-los aqui. Só que quando eu prego a palavra de Deus, Ele não tem propósito de manter ninguém aqui. O propósito dele é nos levar para lá. A palavra que muda, que lava, que restaura, tem um propósito de arrancar eu e você desse lugar e nos conduzir para a Santa Jerusalém. Deus está nos preparando, porque Jesus está voltando. Sabe por que eu nunca me preocupei em encher igreja e sempre me preocupei em tocar na cidade? Porque eu acredito que chegou um tempo em que a palavra
vai se tornar uma realidade tão poderosa nessa nação, que irmãos irão aceitar Jesus sem que ninguém pregue, por causa do testemunho dos santos. Deus vai atingir homens e mulheres nesta nação e nesta cidade, que pregarão o evangelho através do seu testemunho. Quem está aqui e acredita, diga glória a Deus. Deus vai usar você nos próximos dias para tocar em alguém, sem que você tenha que falar uma palavra. Sabe uma coisa que eu fico indignado? Pastor, de verdade, quando eu chego no lugar e ninguém reconhece que eu sou pastor, eu fico assim: Jesus, o que é que eu tenho que fazer para melhorar? Eu nunca cheguei num lugar e falei: eu sou o pastor Eduardo, nunca. Porque se eu tiver que falar, significa que aquilo que eu carrego não comunica nada. Nós não temos que ser religioso chato. Sabe aqueles religiosos chatos que faz com que as pessoas tomem raiva do evangelho? Mas nós temos que pregar o evangelho. Quando as pessoas olharem para nós, eles precisam sentir o perfume de Cristo. Sabe, o dia que um vizinho seu estiver passando dificuldade, não aponta o dedo como a maioria, dizendo: está passando dificuldade porque foi tolo, fez o que não deveria. Não, não, não. Vai lá e estenda a mão e mostra para ele o evangelho que você carrega e o poder de Deus que você carrega. Está na hora da gente manifestar a glória de Deus nessa cidade. Ei, deixa eu dizer algo para você: a tua família não vai ser alcançada por um pastor, a tua família vai ser alcançada pelo testemunho que você professa. Se você quiser viver esta vida, eu quero te desafiar. Você vai viver algo tão poderoso e tão grande, que isso vai mexer com os quatro cantos dessa cidade. Deus vai liberar uma unção nova sobre nós, para que possamos ser testemunhos da glória de Deus nessa cidade. Quantos recebem essa mensagem de verdade? Coloca a tua mão assim. Quero abençoar você. Paizinho, habilita cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada pré-adolescente, cada criança aqui, para que todos possam carregar uma unção. Meu Deus, chegou um tempo de sermos uma igreja não filosófica, uma igreja que prega o que não vive, uma igreja de fariseu, uma igreja de religioso tolo que acha que é melhor do que os outros. Não! Uma igreja de filhos apaixonados pelo Pai, filhos que vão manifestar a glória de Deus na escola, na faculdade, no trabalho, na academia, na residência, no condomínio. Filhos que estenderão as mãos. Quando todos estão julgando, nós não julgaremos. Sabe, aquele pedinte que incomoda demais: ah, Senhor, não tem problema, nós somos a tua boca, nós somos os seus recursos na terra. Ao invés de julgar, nós vamos comprar alimento, vamos colocar na sua mão, porque nós sabemos que nós somos aquilo que o Senhor quer que sejamos, filhos que se movem para a glória de Deus na terra dos homens. Nos ensina a andar debaixo desta unção. Nós acreditamos numa igreja de filhos maduros, numa igreja em que os filhos não vão vir para a casa do pai para poder fazer barganha com o Senhor. Não, não, não. Vão se reunir para poder adorar a Deus como nunca, exaltar o teu nome como nunca foi exaltado nessa cidade. Nós acreditamos neste evangelho, conhecido como o poder de Deus, e nós declaramos e dispensamos uma unção fresca sobre cada família aqui representada. Que haja amor em uma nação em que o amor está se esfriando. Que a Fortes em Cristo seja uma igreja que ama aqueles que ninguém quer amar. Senhor, se alguém não tiver como pagar a conta de luz, se a gente ficar sabendo, ah, Senhor, nós não vamos julgar, nós vamos pagar essa conta. Senhor, se a gente ficar sabendo que aquele vizinho mal-humorado, chato, dor de cabeça, aquele que a gente muitas vezes chama ele de treva, sabe, nós vamos comprar comida e vamos colocar na porta da casa dele, porque nós acreditamos no poder de Deus.
que venha o teu reino, que venha o cumprimento do reino de Deus sobre esta casa. Nós declaramos um tempo poderoso nascendo nesse lugar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coloca a mão na testa assim. Eu libero uma unção para que possamos ser testemunhas por onde andarmos. Nós faremos o bem até para aqueles que não merecem, até para aqueles que falaram mal de nós, porque nós ensinaremos essa cidade que nós servimos um Deus vivo e não um Deus morto. Eu abençoo a tua vida em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Ei, escute. Cadê os visitantes? Levanta a mão aqui, os visitantes. Ó, beijo no coração. Vocês são muito importantes para nós. Para quem não sabe, nós temos 1 ano e 5 meses de comunidade. E toda vez que chega um visitante aqui, a gente fica entusiasmado. Essa semana eu vou mandar fazer umas balinhas ungidas lá em São Paulo, só para entregar para os visitantes. Vai ser linda, já olhei, já estou empolgado. Mas escute, ali atrás daquela cortina, eu vou orar agora. Nós temos uma surpresinha para vocês, com aquele casalzinho bonito lá da porta lá, ó. Pastor Douglas, pastora Viviane, estão esperando vocês lá. E deixa eu abençoar a tua vida, para que você tenha uma semana poderosa. Quantos acreditam que essa semana, até aquilo que estava programado para dar errado, vai dar certo? Diga amém. Gente, eu estou acreditando em coisas doidas. Você acredita nisso? Sabe, aquele negócio que tem tudo para dar errado, vai dar certo. Tudo que está escrito que ia dar errado, eu acredito que vai dar certo. Que a graça do Senhor, o grande amor de Deus e as consolações do Santíssimo Espírito venha sobre a tua vida. Que essa semana seja uma semana de surpresa para a glória de Deus. Que Deus te surpreenda e que o sobrenatural se manifeste sobre tudo que leva o teu nome. Eu abençoo a tua vida. Vai em paz.